Olá, estamos de volta. O pessoal está chegando, está sentando. Eu espero que o cafezinho tenha sido bem gostosinho, porque a gente tem muita coisa boa agora para frente. Eu sei que vocês estão ansiosos pela palestra, mas antes eu gostaria de pedir uns minutos de atenção para uma palavra dos nossos apoiadores. Vamos assistir. The renewable energy industry is steadily growing as a major source of energy for countries around the world. Today, thanks to innovative technology, the solar and wind sectors have taken off as leading producers of clean, cost-effective source of energy. Changing the electrical energy industry at lightning speeds, Atlas Renewable Energy develops, builds, finances, and operates clean energy projects across the Americas, committed to delivering the industry's highest standards to every project through innovative technologies and practices, while safeguarding the interests of communities and stakeholders. Atlas Renewable Energy is accelerating access to clean energy and making the switch from conventional to renewable sources of energy easier than ever. Atlas Renewable Energy. To power sustainably, visit atlasrenewableenergy.com. A Genix tem o orgulho de ser a primeira empresa do Brasil a receber a certificação técnica da B-Solar. E não foi qualquer certificação, foi o AAA, o nível mais alto e mais difícil. E a gente conseguiu isso com a nossa empresa sendo auditada do momento de venda, do momento comercial, até a entrega no cliente final. Isso quer dizer que o nosso time comercial é um time técnico, quer dizer que o nosso suporte técnico é 100% de engenheiros. Quer dizer que o nosso serviço de atendimento ao cliente atende com alegria e com eficácia. E vamos além. A gente quer ver os produtos entrando, sendo armazenados, sendo produzidos e sendo expedidos, seguindo todas as recomendações dos fabricantes. A gente quer que você entre na nossa plataforma e encontre todo o material em português. Fichas técnicas, manuais e ainda tem mais. É dizer que o nosso RH está atento a fazer com que os funcionários venham trabalhar felizes. E a nossa empresa é GPTW, o que ajuda no certificado. A gente sabe que a Genix precisa de uma empresa que vai durar muito mais de 25 anos, que é a garantia dos materiais. E só com uma certificação e só com o processo a gente vai chegar lá. A gente quer que tantas outras empresas recebam essa certificação também, porque a gente quer um mercado maduro, a gente quer um mercado pronto para durar 100 anos. Muito bem. Eu agora tenho a satisfação de chamar para subir ao palco o economista Alexandre Schwartzman. Alexandre foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central e economista-chefe dos bancos ABN AMRO e Santander. Hoje comanda a consultoria econômica Schwartzman e Associados. Formou-se em administração pela Fundação Getúlio Vargas, fez mestrado em economia na Universidade de São Paulo e doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Alexandre, a palavra é sua. Você vai precisar disso aqui. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar para vocês, agradecer a B-Solar, agradecer já de antemão a paciência de vocês. A ideia é falar um pouco do cenário econômico do país, mas, obviamente, olhando um tanto o que está acontecendo lá fora, quais são as condições de contorno para a economia brasileira nesse exato momento. Eu devo falar, imagino, em torno de 50 minutos, mais ou menos. Acredito que vai ter bastante tempo para a gente discutir tópicos que eu não tenho incluído, até porque, enfim, o assunto é particularmente vasto. Mas vamos começar, quer dizer, olhando o que está acontecendo no cenário internacional. Oi. Melhor. Eu não consigo ficar parado atrás do púlpito, é uma certa dificuldade para mim. Está vivendo um cenário particularmente inédito ali nos últimos 40 anos
de história. Quer dizer, acho que tem 2, talvez 3 gerações de operadores de mercado que jamais viram esse tipo de coisa do ponto de vista de mercado internacional. A inflação alta, isso obviamente já coloca, de maneira geral, os brasileiros numa situação de vantagem, porque a gente está, de alguma maneira, acostumado com um fenômeno como esse. Mas a gente vê uma aceleração simultânea da inflação ao redor do mundo, com raríssimas exceções. O Japão, nessa história, é um pouco exceção, não tanto no que compara a história dele, está mais alto do que costumava acontecer, mas é o mundo todo, né, na saída da pandemia, né, enfrentou um problema inflacionário, tem enfrentado um problema inflacionário considerável, né, que em parte reflete as próprias dificuldades nas cadeias de suprimentos no período imediatamente posterior à pandemia, mas também reflete o fato de que, para lidar com todas as dificuldades que surgiram do surto de Covid-19, houve também um movimento sincrônico por parte das principais autoridades globais, né, sejam os tesouros nacionais, sejam os bancos centrais, no sentido de dar um estímulo grande para a economia, por meio de aumento de gastos, por meio de redução de taxa de juros. E, como se diz, os generais sempre lutam a última batalha. A última batalha tinha sido a crise financeira de 2014, né, o entendimento depois é que poderia ter sido feito mais do ponto de vista de estímulos, não quiseram errar do lado do menos, erraram do lado do mais. A gente vê uma aceleração consistente da inflação. Tem 2 medidas aqui, uma delas é a inflação cheia, quer dizer, o próprio índice de inflação em cada um dos países e regiões aqui contemplados, e a gente tenta também dar uma olhadinha nos chamados núcleos. No caso, eu estou usando uma medida que é mais ou menos comum entre os diferentes países e regiões, e olhar para a inflação sem a questão de alimentos, sem a questão de energia, ou seja, em boa parte tirando o efeito da questão de commodities. O que a gente vê é que, mesmo sem a questão de commodities, mesmo sem o impacto do petróleo, tem um fenômeno inflacionário global e persistente. Cada um desses países, obviamente, tem suas peculiaridades. Eu quero começar um pouquinho por os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente vê também um fenômeno parecido, né? Aqui eu estou mostrando exatamente o mesmo conjunto de dados, olhando em primeiro lugar para a inflação cheia. A linha vermelha agora não é só a inflação sem alimentos e sem energia. Eles têm aí várias medidas distintas que tentam, de novo, tirar aquilo que é acidental, que é temporário do índice, para a gente olhar o que parece ser persistente, o que de alguma forma captura mais de perto a definição da inflação propriamente dita, que é um aumento persistente do nível geral de preços. E eles mostram lá uma inflação que ali na pontinha começa a voltar, mas que ainda tem núcleos particularmente elevados. A gente olha aí nos últimos 12 meses, a média das medidas menos sensíveis aos acidentes está ali na casa de 6,5%, 7%. Se a gente for olhar isso nos últimos 12 meses, se pegar os últimos 3 meses e anualizar, está mais ou menos na mesma tocada. Quer dizer, mostra que ainda tem uma tarefa difícil no sentido de domar a inflação. Mas ela vem de um problema de cadeias de suprimento, ou ela está relacionada a alguma coisa mais direta, mais estrutural da própria economia? Parte da história, e que é mais específico aos Estados Unidos do que a Europa, diz respeito ao mercado de trabalho norte-americano. Essa métrica é uma métrica interessante. Ela basicamente olha o número de vagas em aberto que existe, né, comparado à taxa de desemprego. E, historicamente, essa medida existe desde do começo do século. Nunca tivemos com o mercado de trabalho tão apertado. Quer dizer, a última medida que a gente tem relativa a outubro mostra praticamente 1,8 emprego, 1,8 vaga disponível para cada pessoa desempregada nos Estados Unidos hoje. E, obviamente, nem todos os desempregados são capacitados para isso, mas o fato é que existe uma pressão nítida no mercado de trabalho. E, obviamente, tem um problema de excesso de vagas relativamente à disponibilidade de mão de obra. Como isso se resolve? Isso se resolve em aumento de preço. Quer dizer, então, aqui nesse gráfico, o eixo horizontal mede exatamente aquela variável que eu estava mostrando, o eixo vertical mostra a evolução dos salários, a setinha destaca ali o último ponto,
que a gente tem de observação, que é outubro, e o que a gente vê é absolutamente padrão convencional. Quer dizer, obviamente, quanto maior a pressão no mercado de trabalho, como medida pelo número de vagas abertas relativamente ao número de desempregados, maior é o crescimento do salário. Esse crescimento do salário, além da produtividade, ele pressiona a inflação, e isso daí acaba fazendo com que além da questão pontual do aumento de preço de combustível, aumento de preço de grãos, etc., tem uma inflação generalizada na economia norte-americana. Esse não é o único fator, mas é um dos fatores mais relevantes dessa história. O que eu estou aqui tentando mais ou menos apontar aqui, para trazer o ritmo de crescimento de salários para alguma coisa que fosse compatível com a meta de inflação norte-americana, que é em 2%, a gente precisaria fazer com que o número de vagas disponíveis em relação ao desemprego caísse ali para um intervalo entre metade da taxa de desemprego e igual à taxa de desemprego. Isso parece ser mais ou menos consistente com os salários crescendo 2%, 3% ao ano, seria deduzido o crescimento da produtividade, entregaria uma inflação ali perto da meta. A questão é saber, é possível fazer isso, ou quais são os desafios, qual que é a dificuldade de fazer esse tipo de coisa? Bom, aqui a gente mostra que tem uma certa dificuldade, quer dizer, historicamente, a troca entre desemprego e vagas, se for olhar ali naquela primeira reta, que está lá marcada de dezembro de 2000 a março de 2020, ela tendia a ocorrer ao longo desse intervalo aqui. Então, para reduzir, vamos dizer, a gente está aqui para trazer para o número de vagas igual a desemprego, teria que fazer uma troca relativamente pequena entre vagas e desemprego. O problema é que, do começo da pandemia até agora, o mercado de trabalho norte-americano parece ter passado por uma mudança considerável. Ainda não está plenamente entendida, pode estar relacionado ao fato de que várias pessoas que abandonaram o mercado não voltaram para ele. O fato é que a troca acontece ao longo, aparentemente, dessa reta aqui. Para trazer, então, do atual nível, que eu estava falando lá, 1,7, 1,8 vezes o número de desempregados, para alguma coisa num intervalo que as vagas ou equivalessem ao desemprego ou ficassem metade, a gente teria que reduzir não apenas o número de vagas em aberto, mas trazer a taxa de desemprego para patamares muito mais altos do que ela existe hoje. A última leitura da taxa de desemprego nos Estados Unidos foi divulgada semana passada, está em 3,7%. Aqui, esses cálculos sugerem que precisaria talvez trazer para alguma coisa 4,5%, 5%, talvez até 6%. Então, significaria que precisa de uma desaceleração importante para trazer a inflação de volta. Com alguns agravantes. O primeiro deles é que as expectativas de inflação nos Estados Unidos, depois de um longo período de estabilidade, você vê ali, quando é uma pesquisa parecida com o nosso Focus, lá do Banco Central, durante muitos anos, quando se perguntava para as pessoas o que elas esperavam sem inflação, elas respondiam um número perto da meta de inflação por uma razão simples. O histórico do Banco Central norte-americano era de entregar a inflação perto da meta. Esse histórico se perdeu, tem uma perda de credibilidade, e a gente vê que, se perguntar a inflação esperada um ano à frente, ela está bastante acima da meta de inflação. Espera-se que retorne, então, nesse aspecto ainda temos um desenvolvimento positivo, mas tem uma dificuldade ligada a isso, e de uma maneira similar a gente tem uma dificuldade também ligada ao grau de incerteza com relação à evolução da inflação. A incerteza era relativamente baixa, de novo, por conta do histórico. A inflação desvia um pouco para cima, o Banco Central pisa no freio, traz a inflação para baixo, ela vem para baixo, ele acelera, traz para cima, mas que, em média, ele mantinha a inflação em torno da meta, não tinha uma incerteza particularmente grande. Não é o cenário que a gente vê hoje. A incerteza está nos níveis mais altos desde que o Federal Reserve de Nova York começou essa pesquisa. Então, a gente tem, atrapalhando a questão
da redução da inflação norte-americana não é só o mercado de trabalho, mas a ideia também de que as expectativas de inflação se desviaram da meta e tem uma incerteza grande. Nesse cenário, fica muito mais comum, muito mais fácil repassar aumentos de preços e isso acaba dificultando a própria trajetória inflacionária. Moral dessa história toda é que nós estamos em meio a um ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos, né? Até há pouco a taxa de juros estava em zero, né? Aqui tem, na verdade é do dia 5, ou seja, anteontem, qual era a visão do mercado de juros sobre como evoluiria a taxa básica de juros, a Selic norte-americana, a Fed Funds Rate, né, que é a taxa que o Banco Central define a cada uma das suas 8 reuniões anuais. E a perspectiva do mercado é que essa taxa de juros suba para um patamar ali em torno de 5,25. Eu francamente, continuo achando isso um tanto otimista. Eu acho que talvez mais provável é que a gente veja um aumento de juros ainda um pouco maior do que está nos preços hoje. Mas, de qualquer forma, vamos tomar como um dado que isso daí é verdade. Então, em torno de 5% de aumento de juros, né? Então, considerável, e a gente vê a resposta disso ao longo do tempo. Isso aí foi uma fotografia do que se espera da Fed Funds Rate. Aqui a gente olha, de alguma forma, o filme do que aconteceu com as taxas de juros desde o começo da pandemia até agora. Quer dizer, mais ou menos há um ano, a taxa de juros para um ano era 0,3, né? A taxa de juros para 10 anos era em torno de 1,5. Hoje, essa taxa de juros para um ano já está em 4,7, taxa de juros para 10 anos em 3,5. Então, já é um aperto considerável. Se a gente for olhar para as taxas reais de juros nos Estados Unidos, ou seja, já deduzida a inflação, etc., elas eram fortemente negativas, hoje estão positivas em torno de 1,5. Não parece muito, né? Mas foi uma mudança considerável, não parece muito em particular com relação ao Brasil, mas é muito com relação ao que se via há não muito tempo, não só na economia norte-americana, mas na economia global. Do ponto de vista, andando para a zona do euro, a gente tem um desenvolvimento parecido, outro nem tanto. A gente tem, primeiro, uma aceleração forte da inflação cheia, né? Então, a inflação chegou à casa de 2 dígitos, o que absolutamente era uma coisa que não se esperava de maneira alguma, né? Quando da criação do euro, a ideia era manter uma taxa de inflação sempre em torno de 2%. Ela dobrou muito, em parte por alguns choques específicos que a gente vai ver. A parte de núcleos, sem alimentos, sem energia, ela também subiu, mas bem menos do que nos Estados Unidos. Então, a semelhança é que a gente tem uma aceleração da inflação grande, uma aceleração até da parte chamados núcleos, só que essa aceleração de núcleos bem mais baixa, que de alguma forma reflete as próprias dificuldades da economia europeia. Boa parte disso daí, que a gente vem tendo de aumentos de preços, se explica por conta de commodities de maneira geral, energia de maneira particular. Tem uma forte dependência de gás do ponto de vista da economia europeia. Tem até boas notícias nesse sentido. Aparentemente, ali, algumas estimativas sugerem uma redução da demanda por gás da ordem de 25% na economia europeia ao longo desse ano, mas o fato, assim, a flutuação do preço do gás por conta da guerra da Ucrânia, de todas as dificuldades com o suprimento de gás por parte da Rússia, fizeram essa evolução que vocês estão vendo aí. Quer dizer, o preço do gás, né, aumentou alguma coisa como 7, 8 vezes em um determinado momento, já voltou de lá para cá, mas ainda permanece em patamares muito mais altos. E, de maneira geral, isso daí, o que a gente está vendo, que é mais agudo do ponto de vista do gás, ele também vale para outras commodities de energia, mas ele vale para as commodities de maneira geral. Quer dizer, uma maneira de ver isso, né, é olhar para o desempenho da balança comercial europeia, né? É uma balança, a Europa é um importador, como regra, um importador líquido de commodities, ou seja, estamos falando de energia, estamos falando de metais, estamos falando de agrícolas, e assim,
todos os tipos de commodities. Então, a gente tinha uma zona do euro que era fortemente superavitária até o começo do ano e, numa questão aí de meses, ela se tornou pesadamente deficitária na balança comercial. Obviamente, não tem nenhum fetiche aqui com relação ao saldo da balança. Não é o fato de ser positivo ou negativo que necessariamente seja bom ou ruim, mas ilustra de uma maneira o que aconteceu. Boa parte disso daí reflete, na verdade, o aumento do preço das commodities relativamente às coisas que a Europa exporta. Isso daí provocou uma forte queda nas exportações, no saldo da balança comercial europeia. Então, só mostra o impacto disso nos preços. Mostra que isso daí tem um impacto no sentido de reduzir a renda na zona do euro, na União Europeia de maneira geral. Então, o que a gente tem é um fenômeno um pouco distinto do que a gente vê nos Estados Unidos. Enquanto lá a gente tem uma economia que está operando de maneira geral muito próxima ao pleno emprego, onde o Banco Central vai ter que fazer muita força para reduzir a inflação, na Europa isso parece um fenômeno que de alguma forma está sendo contido pela própria perspectiva de crescimento mais baixo lá. E a gente vê isso, por exemplo, na evolução das vendas no varejo, que desde o começo do ano vem ali em trajetória de queda, não estão despencando, mas elas certamente vêm numa trajetória de queda depois da recuperação pós-pandemia, que foi uma recuperação também muito vigorosa. Mas mostrando que o consumo perde força na esteira da redução de renda, que está ligada exatamente ao aumento do preço de custo das commodities de maneira geral e energia em particular. Obviamente tem uma inflação, o Banco Central Europeu também vem numa trajetória de trazer sua taxa de juros para cima. Então a linha preta é a Selic da zona do euro, a taxa de um dia, a taxa de política monetária, ela era negativa em 0,5%, já está positiva ali em torno de 1,5%, e com isso vai fazendo com que todas as demais taxas de juros acabem também subindo, a taxa de juros de 1 ano, 10 anos. Mas a perspectiva no final da história, primeiro, o aumento começou muito depois do aumento nos Estados Unidos, está prosseguindo a um passo mais lento e deve terminar. Então, a moral dessa história toda é que a gente, no final dos processos de ajustes monetários, a gente deve ver as taxas de juros na Europa ainda inferiores à taxa de juros nos Estados Unidos, o que, de maneira geral, se traduz numa perspectiva positiva do dólar relativamente ao euro. Boa parte dela já se materializou, diga-se de passagem. O fato é que a gente está olhando, quando vai particularmente para a questão de confiança dos investidores, a confiança dos empresários na Europa, é uma que vem numa trajetória de piora permanente. Então, tem um risco concreto de recessão na economia europeia. A ver o que vai acontecer nesse final de ano, particularmente depende da intensidade do inverno, depende do uso de energia, mas o fato é que tem um risco, diria, muito maior de uma recessão na Europa do que nos Estados Unidos, que tem que enfrentar alguma desaceleração, mas não necessariamente uma recessão. E o que a gente vê, resultado disso tudo, é um dólar que se fortaleceu imensamente, perdeu um pouco do seu brilho aí nos últimos 2 meses, mas de maneira geral ele tem tido uma performance positiva e a minha expectativa é que ele provavelmente renove essas máximas de 20 anos que a gente tem observado. A gente chegou a ver o dólar-euro. No começo do ano, para comprar um euro era necessário um pouco mais de $1,20. Ficou mais ou menos na paridade, hoje está em torno de $1,05, mas de maneira geral o que a gente vê é um dólar bastante forte, com repercussões aqui dentro também. Para encerrar isso, um pouco de China, porque não dá para ignorar, não que eu entenda exatamente do que está acontecendo na economia chinesa, assim, não sei se nenhum economista ocidental consegue entender aquilo, mas o fato é que é importante. E o que a gente vê não sei, poucos slides, basicamente, porque passa por uma desaceleração visível. Uma parte dessa história é absolutamente natural, quer dizer, um país que cresceu, uma economia que cresceu muito, cresceu com um volume de investimentos absurdo, e agora está enfrentando alguns desafios, quer dizer, tem sempre alguma discussão acerca de possível excesso de investimento, particularmente em construção civil. Então, todos os problemas que aconteceram ali no final do ano passado,
com o setor de construção, são indicações a esse respeito. Tem uma luta interna que está acontecendo, que basicamente o Partido Comunista se reafirmando frente ao crescimento do poder dos empresários. Isso daí tem alguma forma também limitado. Mais recentemente tem a questão de como lidar com a Covid. A China acabou, ao invés de enveredar por uma estratégia de vacinação com vacinas de alta qualidade, usou as vacinas que ela própria produzia. Tem, obviamente, uma questão, um simbolismo político nessa história, e até semana passada ainda tinha que recorrer a lockdowns. Quem acompanha isso vê que tem uma série de problemas políticos, protestos, etc. Eles estão saindo, mas ainda tem que lidar com a questão da pandemia. O fato é que o conjunto da obra mostra uma economia que vem crescendo menos. Não quer dizer que ela vá para uma recessão, não quer dizer que ela vá ficar com um crescimento de 3% ou perto disso para sempre, mas é uma economia certamente que não vai ter as taxas estelares de crescimento que a gente acostumou nas últimas 2 décadas. E isso é visível particularmente na questão de importações. É uma coisa para manter o olho, porque, vamos lembrar, o Brasil, quer dizer, a China é um grande parceiro comercial para o Brasil. O Brasil não é necessariamente um grande parceiro comercial para a China. Nossa participação no conjunto das importações chinesas é pequenininha, mas a participação das nossas exportações para a China no conjunto do nosso total são grandes e estão muito ligadas à parte de commodities. É uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Então, as condições externas, esse contorno que eu vinha falando, elas são certamente menos positivas do que há algum tempo. E menos positivas aqui é um eufemismo. Eu acho que elas estão caminhando no sentido de se tornar negativas. Uma forte chance de recessão na Europa, no mínimo uma desaceleração na economia norte-americana, e a China não deve retomar, deve continuar crescendo, mas não deve crescer no mesmo ritmo que a gente acostumou a ficar mais algum tempo num certo compasso de espera. Então, essas são as condições que nós estamos enfrentando. Do ponto de vista de Brasil, parte do nosso problema é similar ao problema internacional. A gente teve um surto inflacionário considerável. Aqui eu olho também 3 indicadores. A linha preta é o IPCA, a nossa medida oficial de inflação. A linha vermelha são medidas de núcleos de inflação. Aqui a superioridade brasileira é inacreditável. Estados Unidos tem só 4 medidas de núcleo, nós temos 10 medidas de núcleo de inflação, porque a gente é um país obcecado com esse tipo de coisa. Eu tiro a média dessas 10 medidas de inflação, então eu olho para elas, né, ao invés de escolher cada um em particular. A linha cinza é a inflação de serviços, que também ela captura certo tipo de coisa que eu quero, particularmente questão de mercado de trabalho, que eu quero falar ao longo da minha apresentação. Então, a gente viu a inflação superar com folga 2 dígitos, vem numa trajetória de forte queda, está em torno de 6, pouco acima de 6. A gente deve ter a divulgação ainda de novembro, mas a de dezembro deve fechar o ano em torno de 6. Mas essa desaceleração da inflação, ela é, em certo grau, enganosa. Ela reflete boa parte do que foi a redução de impostos que aconteceu ao longo do 3º trimestre desse ano, particularmente sobre combustíveis e energia. A parte de energia, acredito que vocês tenham acompanhado de uma maneira muito mais próxima do que o ICMS em particular, mas não só ICMS, PIS/COFINS, etc. E é justamente aí que fica mais útil olhar para os tais núcleos de inflação, porque se eles tiram as coisas que ocasionalmente estão pressionando pontualmente a inflação para cima, eles fazem o mesmo serviço quando tem algum efeito pontual trazendo a inflação para baixo. Eles olham, de novo, para aquela ideia do que é persistente no processo inflacionário. A gente vê uma certa reversão, né? O conjunto dos núcleos de inflação vem ali numa pequena queda, mas é muito menos relevante do que a queda do índice propriamente dito. E a gente vai ver num instante que isso aí faz diferença, particularmente quando a gente quer olhar para a inflação para frente. E a parte de serviços também voltou ali para patamares próximos a 2 dígitos, e vamos falar a verdade, quer dizer, a inflação de serviços não tem rigorosamente nada a ver com o que está acontecendo no conflito da Ucrânia, não tem nada a ver com a pressão do dólar. Ela, de alguma forma, reflete fenômenos que estão ocorrendo do ponto de vista doméstico no país, né? A gente tem, como nos Estados Unidos, inflação também
esperada distante da meta. Eu não vou nem falar desse ano, eu estou olhando ali já para 2023 e 2024, só chamando a atenção que são eixos distintos, né? Quer dizer, o que está no eixo à direita está olhando para a inflação de 2024, no eixo à esquerda, que é a linha preta e as letras pretas também, a inflação para 2023. O que a gente vê, de maneira geral, são expectativas de inflação bastante distantes do centro da meta, né? Em particular, a gente vê ali uma piora da perspectiva de inflação para períodos mais longos, né? A inflação para 2023 voltou, a inflação esperada para 2023, perdão, voltou a acelerar depois de um longo período de queda, e a gente vê ali também, depois de um relativamente longo período de estabilidade, uma piora na perspectiva de inflação para 2024 também, que está ligada a fenômenos, particularmente do lado do gasto público, que eu vou tratar ao final dessa apresentação e quais são as consequências. A gente vê também uma inflação disseminada, ela não é uma coisa pontual, não é assim, subiu um produto e isso fez com que o índice subisse muito. Aqui é basicamente a porcentagem dos 300, quantos dos 377 bens e serviços que estão no IPCA aumentaram a cada mês, né? Isso flutua bastante, mas, enfim, a gente chegou até ali praticamente 3/4 dos preços que compõem a cesta do IPCA subindo ali em meados do ano. Isso desacelerou, mas a gente ainda tem 2/3, mais ou menos, dos itens do IPCA passando por um aumento de preços a cada mês, o que é uma porcentagem relativamente elevada, ainda mostra a inflação relativamente disseminada no país. A resposta a isso que o Banco Central deu, e na verdade começou muito mais cedo do que nos países mais desenvolvidos, mais cedo do que eu esperava que eles iriam fazer, diga-se de passagem, foi de trazer a taxa de juros para cima. Então, o comportamento da Selic, a Selic chegou a um mínimo de 2% ali no final de 2020, no começo de 2021, o Banco Central, em março do ano passado, ele iniciou o processo de aperto monetário, trouxe a taxa Selic até 13,75%, foi um aperto, historicamente, é o aperto mais rápido que a gente vê praticamente desde o início do regime de metas para a inflação. Então, o Banco Central certamente trabalhou para isso. E mais importante do que simplesmente olhar para a taxa Selic, se a gente for olhar para a taxa real de juros no Brasil, ou seja, a taxa de juros menos a inflação esperada, no caso aqui o que seriam os papéis indexados ao IPCA para um ano, a gente saiu de uma situação que no começo do ano passado havia uma remuneração negativa desses investimentos, em torno de menos 2% ao ano. A gente está atualmente num patamar ali perto de 6,5%, 7%, já chegou quase a 8%, ou seja, é um aperto monetário considerável. A gente voltou para patamares de taxa de juros que a gente não visitava desde 2015 a 2016, quando foi basicamente no começo do segundo governo Dilma, que também a inflação estava muito alta e o Banco Central teve que fazer um aperto monetário considerável. A barra ali cinza, e aí eu coloco uma barra, não uma linha, porque tem uma incerteza considerável, é mais ou menos onde estão as previsões do chamado juro neutro no Brasil. O juro neutro a ideia dele seria uma taxa real de juros que não estimulasse nem desestimulasse a atividade econômica. Então, quando o juro fica acima do neutro, a ideia é de que você está tentando, de alguma forma, desestimular a atividade econômica. Que formas são essas? Bom, obviamente fica muito mais interessante aplicar o dinheiro ao invés de gastá-lo. Então, tem um incentivo a menos para o consumo. Isso encarece, de maneira geral, o crédito, seja o crédito para consumo, seja o crédito para investimento. Tudo isso tende a fazer com que a economia perca fôlego ao longo do tempo. Isso não acontece imediatamente, mas a ideia do Banco Central, e acho que é bom manter isso em mente, obviamente a ideia de aplicar um freio na economia, fazer com que o ritmo de crescimento econômico seja menor, para fazer com que isso tenha efeitos de desaceleração da inflação, conforme a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Isso aqui são as estimativas, esse gráfico foi roubado do relatório do Banco Central, são estimativas do Banco Central acerca da reação da inflação
alterações na taxa de juros. Tem um grau de incerteza considerável. Você pode olhar ali, tem uma linha no meio que é a estimação ali do qual que é o efeito médio que se espera, mas tem, obviamente, todos os intervalos ali, de alguma forma, capturados. Quer dizer, tem um grau de incerteza considerável acerca de qual que é o impacto real de um aumento de taxa de juros, que a gente, aqui, no caso, eles estão só por uma questão de padronização, um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros tenderia a reduzir a inflação pela estimativa central, ali na casa de 0,30, 0,35, ao longo de um período de 4 a 6 trimestres, de 1 ano a 1 ano e meio. Então, mas talvez mais importante do que a magnitude da queda da inflação, da resposta da inflação ao aumento da taxa de juros, é o tempo que isso demora. Quer dizer, tem uma ideia que a defasagem de política monetária é considerável, que não é uma característica exclusivamente brasileira. De maneira geral, o que se imagina é que movimentos de taxa de juros impactem a inflação, impactem a atividade e a inflação, mas não imediatamente. Esses efeitos são distribuídos ao longo do tempo. E aí, quando você coloca isso na conta, quer dizer, o aperto monetário que foi produzido pelo Banco Central, essa é a trajetória que a gente imagina que vai acontecer ali. A zona sombreada é o período que a gente ainda não tem inflação observada, é só a inflação esperada. Eu mostro o IPCA, a linha preta, a linha vermelha é o IPCA sem a parte de alimentos, sem administrados, né? Fica mais fácil projetar dessa forma, e nesse sentido é importante diferenciar os dois. A gente vê o IPCA caindo muito rápido, mas depois ele volta. Ele volta porque quando chegar no 3º trimestre do ano que vem, vai entrar na taxa de 12 meses uma série de variações positivas e vão sair as variações negativas do 3º trimestre. Aí ele volta para a trajetória mais ou menos apontada pelo IPCA sem alimentação, sem administrados, ou seja, a ideia de que aquela medida que pega a persistência da inflação, ela de alguma forma também sugere ao longo, como a inflação propriamente dita deve se comportar, deve flutuar ao redor dessa medida de maior persistência. Então, o fato é que a gente vê uma inflação em queda, né? Mais uma inflação que não fica na meta em 2023 e, se der sorte, fica na meta em 2024, com algumas observações importantes que eu vou falar mais ao fim. E, de maneira geral, quer dizer, aqui a gente olha, isso aqui vem da pesquisa do Banco Central, o Focus, né, que é divulgado, o Focus é divulgado toda semana, essas informações são divulgadas uma vez por mês, eles mostram a distribuição inteira das perspectivas de inflação. Então, a gente vê para 2022, o que está acontecendo, 2023, o que chama a atenção, eu quero destacar, é o que acontece em 2024, 2025. Obviamente, tem uma massa grande de analistas, né, prevendo inflação mais perto da meta, tanto em 23, tanto em 24 quanto em 25. Mas a gente vê que aparece uma cauda considerável lá para cima. Tem gente que já está olhando, por exemplo, a possibilidade de uma inflação muito mais alta nesses 2 anos. De alguma forma, reflete alguma coisa, algum risco que deve se materializar ao longo do próximo ano, né, conforme a gente vai ver num instante. Do ponto de vista de crescimento, a economia, né, se recuperou do impacto da pandemia, teve ali uma certa dificuldade em meados do ano passado, mas vem crescendo num ritmo bom. E o crescimento está sendo liderado especialmente pelo que está acontecendo do ponto de vista de demanda interna na economia. Quer dizer, basicamente consumo, mais os gastos do governo, mais o investimento, né? A economia, mais do que o PIB propriamente dito, a gente olha aí nos últimos 2, 3 trimestres, o que tem crescido a um ritmo grande, a um ritmo acelerado, é a demanda interna. A última leitura, as 2 últimas leituras de PIB mostraram um crescimento de 1% no segundo trimestre, 0,4%
no terceiro, e a demanda interna crescendo num ritmo muito maior, alimentada, entre outras coisas, pelas transferências de renda. Então, a gente deve continuar a ver esse fenômeno acontecendo. Agora, com uma simetria considerável quando a gente olha para os diferentes indicadores de atividade da economia. A parte ligada a bens, se a gente for olhar para a parte de consumo e produção de bens, né? Então, a linha vermelha é o que está acontecendo no varejo no país, né? Então, eu chamo de varejo ampliado, porque ele inclui, além de tudo que está no varejo, também a parte de vendas de automóveis, materiais de construção. Ele recuperou de uma maneira muito rápida em seguida à pandemia, mas a verdade é que desde o começo de 2021 ele perdeu o fôlego, não tem crescido. A gente está ainda hoje, aqui as observações são em frequência mensal, então a gente está indo até setembro, no caso de vendas no varejo, até outubro, no caso da produção industrial, que é o reflexo do lado da produção, pelo menos parcial, do que acontece com o varejo. Então, do lado de bens da economia, né, embora tenha se recuperado de uma maneira muito vigorosa no pós-pandemia imediato, de lá para cá perdeu fôlego e tem patamares inferiores ao que a gente observava antes da pandemia, que é revelador. Por outro lado, o setor de serviços vem num crescimento, demorou mais para recuperar, mas ele vem numa trajetória de crescimento muito mais sólido e é o único dos segmentos que se encontra em patamares superiores, aliás, bastante superiores ao que se observava pré-pandemia, que a gente está com o setor de serviços já praticamente 14% acima em setembro, quando vier outubro vai estar até provavelmente mais alto, e na esteira do segmento de serviços está o emprego, como a gente vai ver num instante. Então, temos uma economia que se recupera, mas a recuperação dela está muito focada na parte de serviços, em parte por conta quando a gente pôde tirar as restrições relacionadas ao distanciamento social. Então, a gente viu tudo que o setor de serviços tem a sua peculiaridade, particularmente o fato de que boa parte deles depende de interação pessoal, então foi muito prejudicado na pandemia e está recuperando mais forte agora que não tem a pandemia, né? Mas isso então levou a uma revisão forte do crescimento para 2022. Começamos um ano com perspectivas de crescimento baixo, particularmente porque a economia, mais ou menos em meados de 21, estava andando meio de lado. Então, a gente tem hoje, inclusive por força de revisão do que aconteceu em 2021, perspectiva de um crescimento para esse ano. A gente já está em dezembro, não tem muita graça, né? Na casa de 3%, mas foi acompanhado por uma revisão para baixo no crescimento de 23%, muito ligado exatamente à elevação de taxa de juros que foi feita, que se espera comece de algum grau bater no crescimento econômico ao longo do final desse ano e o começo do ano que vem. Com tudo isso, o que a gente vê também é uma recuperação forte do mercado de trabalho, né? A gente tinha passado por uma perda considerável de empregos ali na recessão de 14 a 16, ela obviamente empalidece face à queda que aconteceu na pandemia, quer dizer, a gente perdeu ali praticamente 14 milhões de postos de trabalho num período curtíssimo, entre fevereiro e agosto, quer dizer, em 6 meses foram 14 milhões de pessoas que perderam emprego, mas vem numa trajetória de recuperação e, curiosamente, ela parece mais ou menos, né, ter, não exatamente estacionado, porque ela não estacionou, a gente segue criando emprego, mas ela parece ter voltado à trajetória que a tendência que prevaleceu ali do final de 2016 até o começo de 2020. Né? Isso aqui não é totalmente no olho, quer dizer, tem um pouco de estatística nessa história, mas tem um pouco de arte, para não dizer um pouco de martelada. Mas, de qualquer forma, parece que a economia, o ritmo de criação de empregos voltou à tendência que nós tínhamos antes da pandemia, né? Então, a gente continua vendo uma recuperação de emprego, obviamente não vai ter esses saltos que a gente viu ao longo do caminho, por uma série de motivos, parte porque a gente está, de fato, voltando à tendência. Essa recuperação reflete exatamente aquilo que eu ia falando, ela reflete o que aconteceu no setor de serviços. Então, se a gente pega
eu apresento, é o mesmo conjunto de dados, só um deles pega a variação a partir de fevereiro de 2020, que foi o último mês antes da pandemia, e a outra desde agosto, que é o pior mês depois da pandemia. Ambas contam uma história similar. No caso, o primeiro mostra que a maior parte da queda de emprego aconteceu no segmento de serviços, por força do distanciamento social, e que a recuperação agora do emprego se ancora no segmento de serviços. E é o segmento que mais emprega a gente mesmo, quer dizer, pré-pandemia, 55% da ocupação no país estava ligada ao setor de serviços, lembrando que aqui o setor de serviços é só a parte privada, não estou considerando a parte do setor público, que são as barrinhas vermelhas aí, uma recuperação, então, dos 15, 16 milhões de postos de trabalho que foram criados até setembro, outubro desse ano. A gente tem aí 11 milhões vindo do setor de serviços. Segmento de construção civil também vem numa trajetória de recuperação, embora seja um segmento menor, mas então a retomada do setor de serviços já ajudou com algumas repercussões importantes. Primeiro, a renda. Demorou para voltar para os níveis pré-pandemia mais do que a parte do emprego propriamente dito, mas a gente já tem finalmente nos últimos 2, 3 meses a renda do trabalho superando os níveis pré-pandemia, então isso funciona como um mecanismo de transmissão ali de crescimento da economia, e a gente tem uma forte queda na taxa de desemprego. A linha preta aqui é a taxa de desemprego como o IBGE a divulga. Ela, obviamente, subiu durante a pandemia, caiu agora. A linha vermelha é uma tentativa minha de pegar qual foi a magnitude, a palavra correta não é verdadeira, mas do que aconteceu com a taxa de desemprego. O fato é que, se a pessoa sai do mercado de trabalho, ela não é considerada desempregada. Se ela não está buscando emprego, o pesquisador do IBGE não coloca essa pessoa como fora do mercado de trabalho e não como desempregada. Historicamente, se pegar na população em idade de trabalhar no Brasil, em 61%, 62% da população em idade de trabalhar está no mercado de trabalho, ou trabalhando, ou se não está trabalhando, está buscando emprego. No caso, essas pessoas que estão buscando emprego são consideradas desempregadas. Na pandemia, um monte de gente, obviamente, saiu do mercado de trabalho. Então, a taxa de desemprego subiu, mas essas pessoas não aparecem na estatística no primeiro momento. O que eu fiz foi, qual seria a taxa de desemprego se a gente tivesse ainda com 61%, 62% da população buscando, participando do mercado de trabalho? Nossa taxa de desemprego teria ido a 22%. Mas o fato é, nos últimos meses, como a participação voltou ali para 61, 62, elas estão apresentando mais ou menos a mesma coisa. A gente está com desemprego em torno de 8,5%. Ainda é uma taxa elevada, mas é uma taxa muito mais baixa do que a gente enfrentou, não digo nem na pandemia, mas que a gente enfrentou como regra no período depois da grande recessão ali de 2014 e 2016. Se a gente for olhar ali, a taxa de desemprego chegou a bater 14%, 15% nessa métrica ali com a taxa de participação, mas, enfim, tem um mercado de trabalho que vem numa trajetória de melhora, mas que, de alguma forma, está passando por um fenômeno similar àquele que a gente observou no caso norte-americano. Para ser honesto, eu não tenho... O IBGE, infelizmente, não calcula isso ainda, a número de ideia de vagas em aberto, como é feito lá pelo Bureau of Labor Services nos Estados Unidos. Mas a gente vê, pelo menos, um fenômeno que é parecido, que é uma forte elevação dos salários. A linha preta é a elevação, o crescimento dos salários mês sobre o mesmo mês do ano anterior. A gente está com um ritmo de crescimento ali que acelerou bastante, está na casa de 12%, nos 12 meses até outubro desse ano. Obviamente, a variação do salário médio, ela pode refletir ou o crescimento do salário em cada um dos setores, ou o fato de que tem pessoas que estão saindo de segmentos que pagam pouco, indo para segmentos que pagam melhor. A linha vermelha tenta isolar isso. Quer dizer, eu estou olhando para o crescimento, quanto do crescimento do salário médio reflete o aumento de salário em cada um dos segmentos. E o que mostra que, basicamente, não é
o que está vendo hoje é um aumento de salário dentro de cada segmento, não é uma migração de baixos salários para altos salários. Então, está mostrando um fenômeno que parece ser condizente com o excesso de demanda por mão de obra no Brasil. Isso basicamente sugere que a economia, se não está operando perto do seu potencial chamado pleno emprego, ela está muito perto disso, ou um pouco acima disso, né? E isso nos traz para uma discussão mais atual sobre o que está acontecendo do ponto de vista de contas públicas no Brasil, né? A gente tem visto, a principal métrica para olhar contas públicas é o endividamento relativamente ao PIB, né? E chegou ali perto de 90% no período pós-pandemia, caiu para 7,7%, 7,8% até outubro desse ano. A gente tem uma melhora expressiva. É que seria um motivo para ficar feliz, a gente fica feliz de maneira geral. O que a gente fica menos feliz é para entender por que esse endividamento está caindo. Se ele está caindo, refletindo uma melhora do desempenho dos gastos do governo, ou são outros fenômenos. E o que essa tabelinha faz é uma decomposição, né, que sugere que o principal efeito de reduzir o endividamento não está ligado à evolução do gasto público no país, ou do gasto relativamente à arrecadação, mas está ligado principalmente à questão inflacionária. Então, no ano passado, a dívida caiu o equivalente ali a 8,3 pontos percentuais do PIB, 9 pontos percentuais, ou um pouco mais do que isso, se explica pelo efeito da inflação. Nesse ano, não é até outubro, tem que ser até setembro, que é até o terceiro trimestre, onde a gente tem uma divulgação do PIB, né? A dívida caiu em torno de 3 pontos percentuais, a inflação explica 4,5 pontos. Então, a gente tem conseguido reduzir o endividamento, mas por força da inflação, o que é não exatamente um paradoxo, mas sugere que se você precisa de inflação para reduzir o endividamento, você vai ter dificuldades de controlar a inflação, a menos que você consiga reduzir o endividamento de uma outra maneira. E conseguir reduzir o endividamento de uma outra maneira é fazer uma transição para uma economia que gere superávites primários numa base consistente, né? O que não é exatamente o nosso caso. Muito embora a gente tenha, até vá obter nesse ano um resultado do ponto de vista do governo federal positivo, vai ter um superávit primário, né? Quando a gente começa a olhar para frente, a gente tem uma dificuldade. É basicamente, eu digo atual porque está ligado ao anúncio ontem do substitutivo da PEC da transição, etc., que aumenta o volume de gastos relativamente àquilo que era previsto no teto de gastos, né? Então, tem uma série de detalhes aqui, não vou entrar em todos, a gente pode falar, mas grosso modo ainda falando, a gente vai gastar 200 bilhões de reais a mais do que seria originalmente orçado ali para 2023. Está ligado a adicional de Auxílio Brasil, a uma autorização para investimento, tem uma série de coisas que foram aprovadas, não no Congresso ainda, mas na Comissão de Constituição e Justiça. O fato é que a gente tem um aumento considerável dos gastos para o ano que vem. O que se traduz aqui, quer dizer, a despesa aumentando, mas aqui eu acho que é o principal. Quando a gente olha para o déficit que foi orçado originalmente para 2023, era orçado um déficit de 64 bilhões de reais, grosso modo 0,6% do PIB. No cenário otimista, a gente vai trabalhar com um déficit de 170, no pessimista um déficit de 250, provavelmente alguma coisa no meio do caminho. O que tem duas implicações importantes. Uma delas, é que a gente está falando, o Banco Central está pisando no freio monetário. O que o governo está propondo no caso, o novo governo, mas aconteceria caso também o atual governo tivesse sido reeleito, não, a gente vai enfiar o pé no acelerador fiscal. Quem tiver a curiosidade de ler o substitutivo, a justificativa, não, é que a economia está indo mal, a gente precisa gastar mais para a economia crescer mais. Está crescendo 3%. Né? A taxa de desemprego está no nível mais baixo desde 2015. A gente vai, de alguma forma, acha que não é suficiente, vai gastar mais. Então, o fato é que o Banco Central está pisando no freio e vem a autoridade fiscal e pisa no acelerador. O que significa que,
E a gente vai ver hoje um desses acasos é a reunião do Copom, vamos ver como é que o Banco Central reage a isso. Não acho que eles vão subir taxa de juros agora, não sou nem maluco, nem eles, mas o Banco Central, no mínimo, vai dar um alerta acerca do como ele está vendo essa ideia de aumentar o gasto. E não estamos falando de 2023, estamos falando de 2023 e 2024, pelo menos. Então, tem ali um impacto considerável. E do ponto de vista de mercado, vai falar, não, a Bolsa, caiu a Bolsa, não sei o que. Esqueçam a Bolsa, isso não tem a menor relevância no conjunto, a menos que seja, obviamente, comprado ou vendido em bolsa, aí cada um tem a sua relevância. Mas do ponto de vista da economia brasileira, a mudança aconteceu aqui. Aqui a linha preta é a taxa de juros 6 meses, para os próximos 6 meses. A linha vermelha é de 6 a 12 meses para frente. Como é que a gente interpreta isso? Você vai ver que em determinado momento, mais ou menos ali em julho, agosto, que foi quando o Banco Central parou de cortar a taxa de juros, mas falou que ia segurar a Selic, a taxa de juros 6 meses ficou basicamente ali pertinho dos 13,75, que é o atual nível da Selic. Nenhuma surpresa, o Banco Central falou que não vai mexer nisso. Pode mexer um pouquinho, você acha que é mais cedo, mais devagar, mas é isso, ficou a 13,75. Mas você olha para a taxa, 6 a 12 meses para frente, ela despencou. Por quê? Bom, porque eles vão segurar 6 meses, depois de 6 meses esse negócio cai. E a taxa, em algum momento, estava lá em 12,5, quer dizer, já estava projetando, depois que o Banco Central, quer dizer, quando o Banco Central começasse a cortar juros, que ela iria cair para 12, provavelmente menos, tem muito prêmio de risco aí. Mas o fato é que se trabalhava com a perspectiva de um corte de juros em meados do ano que vem. Eu chamo a atenção porque acontece aqui. Não foi no momento da eleição, tá? Não foi no segundo turno. Passou o segundo turno, o juro estava aqui tranquilão. Quando começaram a falar de aumento de gasto, pum, foi embora. Aumentou. Quer dizer, basicamente tiraram os cortes de juros da segunda metade do ano que vem. E, na verdade, se for olhar a linha preta, ela até coloca um pequeno aumento, uma chance de um pequeno aumento acontecer. Basicamente, se você colocar mais gasto nessa economia, para ter a mesma trajetória de inflação, você vai precisar de mais taxa de juros. Ou você não vai fazer mais taxa de juros, você vai ter uma trajetória pior de inflação. Então, essa parte da história é isso, que tem um efeito sobre demanda. Outra parte da história, obviamente, quando você começa a ver a dívida voltando a crescer, o dólar, né, vai ficar caro, e o dólar caro significa algum impacto também sobre a inflação, uma necessidade de manter ali a taxa de juros em patamares mais altos. Enfim, então, toda essa discussão de política fiscal no Brasil, o gasto, a PEC de transição, etc., né, o Congresso vai entregar, mesmo porque, vamos falar a verdade, né, não teve um momento nesse país que não existe uma bancada a favor de redução de gastos no país, em particular, se parte desses gastos estiver canalizado para o chamado orçamento secreto. Então, o fato é que a gente tem uma dificuldade no controle do gasto público e fica o desafio para o próximo governo de formular alguma coisa que sinalize que vá manter a trajetória de gasto. Eu só digo que, depois de que a gente percebeu que mudar a Constituição no Brasil é mais fácil do que alterar o estatuto do meu condomínio, quer dizer, a ideia de que você vai conseguir segurar o gasto porque você fez uma emenda constitucional perdeu muito do seu charme, do seu sex appeal. Eu paro por aqui, agradeço a paciência de vocês, obviamente estou disponível aí para as questões, desde que a gente não estoure o horário aí dos demais. Obrigado a todos. Obrigada, Alexandre. Alguém tem pergunta? Eu vou fazer chegar aí o microfone para você. Obrigado, Pri. Bom, primeiro, se puder diminuir um pouquinho o volume. Primeiro, queria agradecer, Alexandre, por você ter aceito palestrar aqui no nosso encontro nacional, né? Um prazer ter você aqui conosco e pela brilhante apresentação aqui, que mostra para a gente um futuro para a economia mundial e eu diria também para a economia brasileira, não tão brilhante como a gente poderia querer.
Eu queria te fazer uma pergunta pensando também pela ótica do setor fotovoltaico, do trabalho que nós temos pela frente ao longo desses próximos 4 anos. Temos uma nova gestão do governo federal e essa gestão tem a visão de que investimento público pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Assumindo que não seja possível mudar essa visão, existem algumas oportunidades de investimento público que ajudem a sanar problemas ou a levar a gente para uma trajetória mais favorável do que outras? Há investimentos públicos que reduzam estruturalmente a nossa dívida ou o nosso custo, ou gerem oportunidades de emprego, de renda, que vale a pena a gente olhar e discutir como setor privado junto ao governo, como é que a gente ajuda o Brasil nesse momento? Obrigado. Opa, excelente pergunta. Eu acho que certamente tem essa visão prevalecente dentro da nova administração, de que o setor público tem um papel a desempenhar. Eu sou bastante cético com relação a isso, não porque não seja possível, eu acho absolutamente que existe um papel. O que me deixa mais preocupado é que, como regra, o investimento público não é guiado por critérios técnicos, ele é muito mais guiado por critérios políticos, e eu estou sendo polido assim, aqui, ao contrário do meu habitual, né? Porque a gente sabe muito bem o que esse político quer dizer. Agora, parece haver um interesse genuíno na questão de energia limpa, né? E eu acho que tem um espaço, se não para o governo fazer, pelo menos para sair do caminho. Então, acho que tudo que puder, um dos segmentos que parece que há um interesse genuíno e onde o setor privado pode contribuir, é exatamente o seu setor. Tem outros investimentos que seriam interessantes, mas acho que muitos deles podem, de fato, ser desempenhados pelo setor privado. A gente tem uma experiência razoavelmente bem-sucedida com concessões, poderia ampliar esse tipo de coisa. Eu não sei se o novo governo estaria tão interessado nesse tipo de coisa. Não foi a postura que marcou os 13 anos anteriores do governo do PT, né? Sempre teve uma certa ressalva, de maneira geral, ao investimento privado. Mas acho que tem um espaço para isso, sim. Eu só não perderia meu fôlego esperando, porque não necessariamente as decisões serão tomadas ao contrário do que você está propondo, no interesse geral do país, mas será tomada em interesses que são bem menos gerais do que o país como um todo. Mais pergunta. Eu sou míope, então a pessoa tem que levantar ou fazer um sinal sonoro para eu identificar. Me ajuda, Alexandre, vê se tem alguém que levantando a mão. Temos ali. A Nath vai levar o microfone. Você quer continuar com esse seu? Prefiro. Vamos falar de púlpito. Não nasci para padre ou rabino, é um negócio mais professor mesmo. Bom dia, Rivaildo Cordeiro, Grupo ISO Chapecó. A expectativa, então, se puder nos trazer, a gente sabe que não tem números cravados, mas para a Selic aí nos trimestres de 2022, que creio que interfere diretamente os nossos resultados aqui como empresários, e o impacto disso que está acontecendo no agro, que é a nossa base da economia. Obrigado. Opa, vamos lá. Deixa eu começar pela segunda parte. Eu acho até que o agro está razoavelmente isolado dos desenvolvimentos. O agro está muito mais ligado à parte de fora. O que a gente tem, acho que o agro vai continuar, eu não vejo um cenário tão positivo do ponto de vista de preço de commodities, porque a economia global desacelera. Por outro lado, a gente vê acho que um dólar mais caro, não necessariamente fica elas por elas, mas o agro tem uma dinâmica muito mais ligada a mercado internacional, e ainda bem que seja assim. Selic em particular. Assim, na melhor das hipóteses, eu que vinha trabalhando com uma redução da Selic acontecendo a partir de maio, junho desse ano,
já estou, desse ano, 2023, eu já estou jogando ela para final de 2023, começo de 2024. Então, acho que o melhor cenário é que a gente vai ficar com a Selic parada um bom tempo. O pior cenário é que vai chegar ali, a primeira reunião é em fevereiro, a segunda é março, a terceira é maio, eles podem ali na segunda, terceira reunião do ano, já falar, a gente vai ter que fazer um pouco mais. E aí levaria para 14,25. Mas assim, tá bom. Mais alguma pergunta? Ah, estou te vendo. A Nath está levando o microfone. Olá, tudo bem, Alexandre? Alexandre, minha pergunta vai também na linha do Banco Central. Nós temos hoje a independência do banco, né, que a gente conseguiu nesse nosso último mandato de presidência. Qual é a possibilidade, ou risco, eu diria, da gente perder essa independência do banco? Uau! Eu acho que é baixa. Eu, sinceramente, acho que é baixa. Acho que seria mexer num ninho de vespas cujo custo político e econômico seria grande. Tá? Isso dito, eu sempre lembro, o Banco Central do Brasil supostamente nasceu independente. Tem o presidente do Banco Central, eu sou o guardião da moeda, o que o presidente Costa Silva, não, o guardião da moeda sou eu, pode sair daqui. Mas não tem tido nenhuma grande manifestação contrária. Parece que tem encaçapado a ideia de que, tá tudo bem, o presidente fica mais 2 anos, a gente vai eventualmente trocando os caras, etc. Então, eu acho que não. E esse é um desenvolvimento importante para o país. Uma fonte de incerteza a menos. Eu lembro, assim, na última grande transição, lá que foi de 2002 para 2003, né? Quer dizer, a ansiedade que tinha acerca de quem poderia ser o presidente, como as coisas acalmaram depois que... Tudo bem, eu trabalhei com ele, foi meu chefe lá, então pode parecer assim, uma opinião, mas quando o Henrique foi indicado, deu uma acalmada boa, e quando o Henrique sinalizou que no primeiro momento ia manter a diretoria, também contribuiu, mas você precisou uma série de coisas, uma série de passos que hoje são absolutamente desnecessários, né? E lembrar também que teve momentos ali ao longo em particular do governo Lula, em que a independência do Banco Central foi colocada em xeque e não chegou a dar um grande problema, pelo menos naquele governo. Mas depois a gente teve uma experiência muito ruim de um Banco Central submisso aos interesses do Executivo, que foi o primeiro e o segundo governo Dilma, em que a gente perdeu o controle da inflação exatamente por ter um Banco Central que não era independente e que estava sujeito às pressões do Executivo. Então, pelo menos nesse aspecto, a gente fez um avanço que eu acho difícil retornar do ponto de vista institucional. Melhor com o microfone, todo mundo ouve. Então tá, desculpa. Eu estou com o meu aparelhinho para surdez, mas nem todo mundo. Tá, complementando então, o Banco Central, ele consegue barrar algumas medidas talvez não muito bem vistas pela economia, vinda do nosso executivo, com aumento de taxa de juros. Você acredita assim que o executivo pode pensar 2 vezes em medidas visando que esse juro pode extrapolar aí de 13%, 14%, 15%, ou você acha que o executivo não está muito preocupado? Eu acho que o poder do Banco Central a esse respeito é menor do que se imagina. Vê que todas as decisões de aumentar o teto de gastos que foram feitas, inclusive, a verdade, passou até por cima da equipe de transição. Não foram decisões, pelos relatos que a gente tem, quer dizer, nem a equipe econômica entrou na dança, muito menos o Banco Central. E talvez estejam contando com o Banco Central não vá subir a taxa de juros.
a ver. Mas mesmo que o Banco Central suba, quer dizer, ele, na melhor das hipóteses, ele pode reagir ao que está acontecendo, né? Mas as decisões estão sendo tomadas independentemente daquilo que o Banco Central pense ou deixe de pensar. Não é que seja incorreto isso. O Banco Central tem uma tarefa, a tarefa do Banco Central é tomar conta da inflação. O Banco Central pode opinar, mas não é ele quem decide. Quer dizer, na última análise, decisões de gasto e tributação, elas são políticas sujeitas a, obviamente, considerações técnicas, mas, em última análise, reflete política e política no sentido mais lato. A sociedade quer mais gasto, a gente vai ter uma sociedade que gasta mais, a gente tem uma sociedade que tributa mais. Sociedades tomam decisões diferentes. O Banco Central tem que se adaptar a esse cenário, né? Entregar a meta de inflação, dado o que está acontecendo. Porque, bem ou mal, mais para bem do que para mal, e eu fui diretor do Banco Central, nem presidente nem diretores do Banco Central são eleitos pelo voto popular. Eles são indicados pelo presidente da República, sujeitos à confirmação pelo Senado Federal, e atualmente tem exatamente um mandato de X anos, etc., né, em que eles só podem ser demitidos em caso de falta grave, blá, blá, blá. Mas eles não são eleitos. E a decisão de gasto público e de tributação tem que ser tomada, de novo, sujeitas ao Congresso Nacional, mas por quem foi eleito. Então, o Banco Central cuida da sua esfera, que é uma esfera muito menor, uma esfera importante, mas muito menor da vida do país. A grande esfera da vida do país tem que ser tomada pelos seus representantes eleitos, no caso, o presidente da República, senadores e deputados. Ronaldo Colozucchi, presidente do Conselho da Besolar. Primeiro, obrigado pela palestra. E a ideia dessa palestra é quase que uma reunião de trabalho, né? A gente, quando monta esse encontro nacional, é um momento que todo mundo está fechando budget, fechando orçamento, e ainda há espaço para revisão, se necessário, né? Então, aqui tem empresas pequenas, empresas médias e empresas grandes aqui nesse auditório. Então, pelo que eu estou entendendo, o cenário é assim: a gente tem um problema mundo, não é? Problema nos Estados Unidos, inflação, que eles vão ter que aumentar juros mais ainda, né? Então vai frear a economia. A Europa já com a economia com o freio de mão puxado, China com seus problemas de Covid, entre outros. E quando o mundo vai mal, o Brasil exporta menos commodity e o Brasil vai mal, resumindo. Então, o Brasil deve ter uma queda no PIB, né? Estamos falando de ambiente macro, porque o ambiente setorial a gente vai ter várias palestras depois aqui que vão trazer. E aí, um reflexo, o Brasil ainda de taxa de juros que permanece alta, né? Que afeta diretamente o setor, que o nosso setor depende muito de crédito ali na ponta, e também um dólar alto, né? Um câmbio mais elevado. Foi um pouco ao passant que eu peguei aqui, mas também impacta diretamente, porque os módulos solares são importados. Então, é um cenário de cautela, né, para 2023, é isso. Essencialmente, só uma coisa, cenário, quando você falou queda de... Eu não trabalho com cenário de PIB negativo no ano que vem, ou crescimento do PIB negativo. Trabalho com cenário de crescimento do PIB substancialmente menor do que esse ano. Esse ano em torno de 3%, ano que vem 0,5%, 1%, eu acho que está de bom tamanho, assim, sempre se o mundo não aprontar uma surpresa para a gente, que a gente também nunca sabe, né? Mas essencialmente essa é a descrição. Sim. É certamente um ano muito mais difícil do ponto de vista geral do que foi 2022, né? E o pessoal do setorial vai ter condições de elaborar muito mais em cima disso. Alexandre, primeiro, parabéns pela palestra, muito interessante. Eu me chamo Carlos Dornelas, eu sou diretor da AB Solar. E eu queria perguntar sobre pessoas, sobre nomes, né, que são muito importantes aí para conduzir não só o Banco Central, como o nosso país, né? E eu gostaria de saber se você tem alguma aposta para esse presidente e qual tipo de influência ele pode ter, sendo uma pessoa renomada, como alguns nomes que eu já ouvi, sobre o Congresso Nacional e na contenção de despesas que vão além do que nós podemos suportar. Obrigado. Deixa eu entender.
Você quer saber que é o nomes para Ministério da Fazenda? Não, pode ser, mas eu pensei no Banco Central inicialmente, mas... Não, porque o Roberto vai ficar, né? Então, o Roberto fica até 2024. Então, parte da inexistência de ansiedade é exatamente a ideia de que tem essa... Não há chance de mudança, mesmo com o novo governo? Eu acho que não, né? Eu acho que se alguém tiver muito disposto a comprar essa briga, o Roberto vai perder a meta de inflação. Já vai perder, não estou fazendo nenhuma... Vai dar 6% de inflação, é muito mais do que a meta. Ele perdeu a meta no passado, né? Se quiser alguém alegar insuficiência de desempenho, pode comprar essa briga. Então, não é impossível. Agora, acho que não é uma coisa que está... E é um vespeiro. Não, porque na hora... Quando fizeram... A gente tem a autonomia do Banco Central, a ideia dos mandatos, foi recém-aprovada. A gente não teve um ciclo completo ainda. Quer dizer, trocou alguns diretores que tinham um mandato mais curto exatamente por desenho, porque queria entrar nessa história, você troca, o novo presidente da República troca depois de 2 anos o presidente do Banco Central, mas vai trocando parcialmente a diretoria. Então, o fato é que a gente nem completou o ciclo ainda. Se ainda no primeiro ciclo der uma canelada dessa, assim, acabou a ideia de que a lei protege a diretoria do Banco Central. Um pouco na linha, guardadas as proporções, da ideia de que o teto de gastos segura gastos. O Brasil é um país peculiar, né? Menos peculiar do que a gente imagina, mas ele ainda assim é peculiar. Assim, tem a história da lei que pega, a lei que não pega. Assim, em 65 se criou um Banco Central independente, em 67 se descobriu que o Banco Central não era independente, não porque a lei não o dizia, mas porque o presidente da República assim o definiu, e no caso o sujeito era general ou marechal, não lembro mais, então é melhor você baixar a cabeça e ir embora, né? Então, mas eu acho que é difícil, muito, muito difícil. Então, não vejo essa discussão. Agora, tem outras coisas, tem uma série de outras nomeações. O mais importante dela é quem vai ser o novo ministro da Fazenda. Quer dizer, toda uma série aí de discussões. Provavelmente vai ser o meu ex-colega, Fernando Haddad, né? Não sei se já apareceu aqui, tem um vídeo lá em que ele fala que ele colou de mim no mestrado. Não é verdade, aquilo era uma brincadeira que ele estava fazendo no INSPER e o pessoal fica pegando no pé, não tem nada a ver com isso, tá? Então, eu discordo de uma série de coisas que ele pensa, mas eu posso garantir que ele não colou de mim, não. Não sei se a história já tinha chegado aqui, mas enfim. Alguém mais? Oi, bom dia. Eu gostaria de escutar a sua visão do investimento estrangeiro no Brasil. Uhum. Geral, assim? Bom, e se puder elaborar mais ainda sobre segmentos específicos, mais ainda. Mas... Não, o Brasil, assim, é uma coisa surpreendente para mim, mas o investimento estrangeiro tem sido muito resiliente aqui, né? Quer dizer, com todas as dificuldades, a gente tem ali um fluxo, tem ficado ali na casa de 50, 60 bilhões de reais por ano. Minha melhor aposta é uma manutenção de algo nesse sentido. Até porque, do jeito que a coisa anda, provavelmente o Brasil vai precisar recorrer a investimento estrangeiro como parte da sua estratégia de financiamento do balanço de pagamentos. A gente... até mais ou menos meados desse ano, a gente via um encolhimento do déficit nas transações com o resto do mundo. A partir de meados de ano, ele começa a subir, reflete, eu acredito, em parte o que está acontecendo com aumento de demanda aqui dentro, em parte o preço de commodities, enfim. O Brasil tem uma tradição de receber investimentos estrangeiros, dentro assim, da nossa falta de solidez institucional, a parte de investimento estrangeiro é das mais sólidas, né? A 4131 está aí desde 1961, tem lá suas garantias recentemente, tem alguns anos, mas enfim, resolveu um problema que era chato, que eu tentei resolver na minha época no Banco Central e não dava, mas que era a questão do chamado capital contaminado, que tinha lá, mas isso aí também foi resolvido. Quer dizer, o Brasil tem um histórico de receber investimento estrangeiro bem. Então, eu não vejo isso mudando. Não, mas é um governo do PT. Bom, aconteceu também no governo do PT de 2003 a 2016.
teve nenhuma grande restrição ao investimento direto estrangeiro. Tem sempre um ou outro maluco que fala contra, mas, assim, como regra, não prevalecem, não, porque também ninguém consegue deixar de ver. Quer dizer, a gente vai precisar não só do ponto de vista de aporte tecnológico, uma série de coisas, expertise, mas, em última análise, a gente não vai trabalhar com cenário de superávit em conta corrente, né, nos próximos anos. Pelo contrário, o déficit de conta corrente deve ampliar e você vai precisar do investimento estrangeiro para financiar. Fazer qualquer coisa no sentido de desestimular o investimento direto para o país é o proverbial tiro no pé, né? Então, que a esse ponto de racionalidade não se chega. Espero. Alguém mais? Oi? Está funcionando. Bom dia. Alexandre, parabéns pela palestra, excelente, Álvaro Silveira. Eu queria uma informação que eu não vi na sua apresentação. Está em votação aqui, em trâmite, uma PEC de possíveis 200 bilhões de reais de gasto público. E ainda em discussão se será 1 ano, 2 anos ou até 4 anos. Qual seria o impacto dessa PEC, tanto no endividamento público, na inflação e na Selic? Vamos lá. Originalmente, o que se foi formulado, ainda não o projeto, pedia 4 anos, né? Tem umas diferenças sutis, era 4 anos, tirando certos gastos do teto. O relatório de ontem, primeiro limita parte dessa história a 2 anos. Então, por 2 anos, você sobe o teto pelo montante de 175 bilhões de reais, para acomodar o novo Bolsa Família. Então, em 2 anos, tem 175 bi a mais para acomodar isso. Tem uma série de outras coisas que são retiradas do cálculo. Então, você pode gastar pra caramba, ou não se sabe quanto, mas, enfim, você pode gastar, só que não conta prefeito de teto. Que é um pouco aquele mecanismo de desmoralizar as metas de resultado primário. Você podia tirar tanta coisa da conta que deixa de ter relevância. Mas, enfim, é isso. Só que foi limitado a 2 anos. Na prática, além de tudo, a PEC, ela não foi aprovada, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Constituição e Justiça do Senado, e aí vai para a votação. Então, mas ela faz isso e ela também diz que o governo tem até o final do próximo ano para mandar uma lei complementar que vai definir um novo regime fiscal, e uma vez aprovado o novo regime fiscal, a PEC determina que o governo envie, obviamente não que o governo aprove. Então, até o ano que vem ele envia um projeto de lei complementar para definir um novo regime fiscal. Uma vez que esse regime seja aprovado, o teto automaticamente deixa de existir, né? O impacto disso é o seguinte: bom, primeiro, você joga, você tinha uma projeção de déficit primário de 0,6% do PIB. A gente vai trabalhar com alguma coisa em torno de 1,5%, 2%. Tá? Então, você põe 1,5%, 2%, mais um juro real que está na casa de 8%, um crescimento que está na casa de, vamos ser bonzinhos, vamos colocar 1%. Então, é 7% de juro real sobre 80% de dívida. Dá um 5 e pouquinho. Mais 2%, você vai falar, bom, essa dívida, ano que vem, a dívida PIB, que hoje está em 77, 78, ela vai para 80, 81%, se você conseguir ali alguma coisa no meio do caminho, vender reserva, etc., que ajude. Então, e se você continuar, você vai para 84, 85, então a dívida vai subir. Aí não precisa ser gênio para ver isso. Então, a trajetória de endividamento é uma trajetória crescente. Isso aí que está por trás, entre outras coisas, do dólar mais alto. Então, você tem um impacto que vem pelo dólar. E outra parte foi o que eu tratei, quer dizer, você joga mais 2% de PIB de gasto na economia. Para ser absolutamente honesto, né, pessoal, tendência ali à sinceridade,
os nossos modelos não permitem exatamente saber. Se eu coloco 2% a mais de gasto na economia, quanto que isso vai necessariamente bater na inflação, e batendo na inflação, quanto você vai precisar subir mais de juro. A gente vai ter que ver isso um pouco acontecendo. A gente não vai conseguir prever, a gente vai mais reagir a isso do que conseguir se antecipar. O risco do Banco Central ser forçado a subir taxa de juros em meados do ano que vem é exatamente olhar que a trajetória de queda de inflação que ele está trabalhando, que ele tem na cabeça dele, uma trajetória que não está se materializando porque a economia segue mais aquecida do que ele gostaria que ela tivesse. Não sei se responde. Obrigado. Mais um. Obrigado, Alexandre. De novo, parabéns. Acho que todos nós aqui conseguimos acompanhar o seu raciocínio e chegar direito onde é, tamanha a sua didática. É o professor mesmo, né? Não é o rabino. Meu nome é Manzano, eu sou da 2W Energia. E a minha pergunta para você é assim, eu sei que você vai falar para mim, é uma opinião, né? Se é que é possível. A gente está preparado com esse governo para uma geringonça semelhante àquela que tem em Portugal, onde a gente podia ter, por exemplo, um chefe de Estado, como o presidente da República, e um chefe de governo, como um vice-presidente, como está aparecendo agora na transição, já que você teve lá do lado, alguns anos atrás, mas as pessoas são as mesmas, e a responsabilidade social vindo junto com a responsabilidade das contas públicas? Boa pergunta. Sim, primeiro, eu não acho que a gente vai ter um chefe de governo e um chefe de Estado. Quer dizer, a gente vai ter um, mas vai ser um só. A ideia de que o Alckmin vai ser um primeiro-ministro e, na prática, ele vai tocar o governo e o Lula vai fazer um negócio mais de política externa. Posso estar redondamente enganado, mas acho que o nosso histórico não sugere uma coisa. A gente tem um hiperpresidencialismo, né, no país. Então, é o presidente da República quem manda. Então, vai ser o presidente da República. Inclusive, o que foi eleito foi ele. Tudo bem, o Alckmin foi e tal, mas a gente sabe muito bem quem ganhou a eleição. E a gente, como eu não resisto a uma maledicência, a gente sabe quais são as visões do PT acerca de compartilhar o poder. Assim, nunca foi um partido conhecido pela facilidade de fazer coligação. Sempre preferiu comprar a compartilhar, né? Então, eu não vejo ali que... eu não vejo isso muito como uma geringonça portuguesa. A geringonça, o pouco que eu acompanhei da história, assim, é que, basicamente, uma forma de juntar a esquerda, mas, em última análise, eles fizeram, tinha uma série de pautas muito caras à esquerda, mas que fez um baita ajuste fiscal em Portugal, né? Assim, e não foi ajuste fiscal à brasileira lá, não. Lá eles subiram um pouquinho de imposto e cortaram gasto pra caramba. Né? Então, aqui eu acho que a gente vai subir imposto. Quando a coisa vai acabar fazendo a solução que a gente sempre tentou. E não que o Congresso se oponha, é terrível. Se opõe menos ao aumento de gastos do que ao aumento de impostos. Mas, assim, acho que dá para ser convencido. Então, eu acho que a gente vai ter dificuldades, né? Vai ter um Congresso mais complicado de lidar do que foi em outros anos, inclusive porque tem uma fragmentação muito maior, né? E tem o histórico de mensalão e petrolão, etc. É um histórico que vai manter muita gente muito atenta a esse tipo de coisa. Então, pelo menos o descaramento, acho que não vai ter que ser uma coisa mais sutil. Vamos para uma última pergunta? Temos ali, Vi. Nossa, estou enxergando que é uma beleza. Infelizmente, essa vai ser a última, tá, gente? Por causa do nosso tempo. Bom dia, Alexandre. Meu nome é Pedro. Em relação a isso que você estava falando,
você que já esteve ali dentro do governo, né? Trabalhou por lá. Qual você acha, como você analisa as perspectivas desse novo governo com essa relação com o Congresso, sendo que o centro ali, o centrão, ele ganhou uma bancada muito grande, que tem de fazer uma oposição, dependendo de como o governo tratar eles ali, né? Vai cobrar caro para não fazer uma oposição muito forte. Nesse sentido, eu acho que é mais do mesmo. O centrão, eu acho equivocado dizer que o centrão se vende. O centrão não se vende. Na melhor das hipóteses, ele se aluga. Então, eu não mencionei, mas por que não estão dando 4 anos? Porque a gente vai ter que reabrir discussão em 2. E aí, enfim, aí aquela história, tudo uma questão de preço. Aí vai ter que acertar, e vai ser no tamanho do... O mecanismo parece ter mais ou menos desvendado. É o tal do orçamento secreto, agora virou emenda do relator, não chama mais orçamento secreto. Orçamento secreto é quando você queria ganhar a eleição, que era a maior vergonha da história da República. Eu achava até curioso que o próprio falou, não, é pior que o mensalão. Falei, que bom que você reconheceu que o mensalão era o que era. Mas, enfim, melhor ou pior que o mensalão, era uma forma de cooptar, construir maioria. E vai manter isso. Eu acho até que temos um risco, a Rosa Weber vai começar o julgamento do orçamento secreto, pode ser que o STF derrube isso, mas o Congresso já, você vai derrubar, a gente vai fazer uma emenda dizendo que é legal e viva-se com isso, né? Então, eu acho que vai passar ali, a gente está vendo, quer dizer, o Lula já declarou, o PT já declarou apoio à reeleição do Arthur Lira na presidência da Câmara. Quer dizer, os escrúpulos não sobrevivem à necessidade de governar. Todo mundo, nome é governabilidade. Tá bom. Não, deu-se o nome que se queira dar, mas é assim que vai ser feito. Por quê? Porque é sempre assim que foi feito. Né? O Centrão jamais é oposição. Ele é sempre de situação, desde que você acerte os detalhes. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Alexandre.